Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que articula a reforma estrutural como alternativa ao IOF. E você vai ver ainda. Trama golpista. STF conclui fase de testemunhas com depoimento de Rogério Marinho. E ainda, ataque ucraniano em larga escala em território russo coloca em xeque negociações de paz em Istambul. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, primeira semana do mês começando. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado. Agora são 11 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta manhã que está articulando com o presidente Lula e os líderes do Congresso uma solução mais estável para o equilíbrio das contas públicas, para além do recente reajuste nas alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Na semana passada, o aumento do Imposto sobre Operações repercutiu negativamente no mercado financeiro. Em conversa com jornalistas, na porta da sede da pasta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que a medida deve ser apresentada até esta terça-feira, antes do embarque do presidente Lula para Paris, onde tem um encontro bilateral com o presidente francês Emmanuel Macron. Haddad disse que a reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, deixou a equipe econômica confortável para avançar com uma solução mais robusta. Haddad afirmou que Motta e Alcolumbre se mostraram abertos a reformas estruturais que devem acabar com os decretos pontuais do governo para se manter dentro do orçamento. Na semana passada, o governo federal anunciou um decreto com uma série de alterações na alíquota do IOF. Após repercussão negativa do mercado financeiro, a pasta acabou voltando atrás do aumento do imposto sobre transferências de recursos destinadas à aplicação em fundos de investimento no exterior, além de ter mantido em 1,1% a alíquota sobre remessas destinadas a investimentos por pessoas físicas. As mudanças no decreto, antes de ele entrar em vigor, terão um impacto de quase R$1,5 bilhão. Há pouco mais de uma semana, o Ministério da Fazenda voltou atrás e revogou algumas das decisões de aumento do imposto sobre operações financeiras. A decisão aconteceu 6 horas depois do anúncio das medidas que foram duramente criticadas por economistas e pelo mercado financeiro. A Fazenda também alterou o trecho do decreto sobre remessas ao exterior por pessoas físicas. Neste fim de semana, em um evento do PSB, o presidente Lula fez vários elogios ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que deu 10 dias ao governo para encontrar uma solução ao aumento de imposto. Nos últimos dias, Motta criticou a medida do governo, rebatendo publicamente as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a responsabilidade do parlamento no atual cenário do país, aliás. Tudo isso agrava mais a popularidade do governo federal e apoio dentro das casas. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, ouvir a análise de um especialista, o economista Rica Mello, que mais uma vez a gente tem o prazer de receber aqui. Rica, bom dia para você. Bom dia, Tabata. Bom dia a todos. Rica, vamos voltar nesse assunto. A última vez que nós conversamos, quando a Fazenda voltou atrás dessa medida, você trouxe aqui a sua análise. Até eu lembro do termo que você usou, né? A lambança que fez em anunciar a medida, depois volta atrás, não estudou, né, o que poderia, como o mercado financeiro poderia ter recebido essa medida, e a gente viu, recebeu negativamente. E agora, o Haddad disse nesta manhã, Rica, que tem duas alternativas.
Uma, com uma medida regulatória, resolver o problema de forma paliativa, nas palavras dele, para cumprir as metas do outro ano. A outra medida, segundo ele, que interessa mais a pasta, a Fazenda, é fazer voltar para as reformas estruturais. Ele afirmou que a Fazenda está considerando corrigir outras distorções no sistema financeiro para dar espaço para a calibragem no decreto do IOF. Só que ele não exemplificou quais seriam essas distorções a serem corrigidas. Na sua visão, o que seria? Olha, Tabata, o governo ele não está querendo dizer quais são essas medidas, porque, sinceramente, ele ainda não tem certeza do que vai poder ser feito, né? De fato, ele acabou não alinhando aí com o Congresso e com o Senado essas medidas do IOF e entendeu que essa medida regulatória ia passar tranquilamente, e não aconteceu, e aí então ele precisa de 20, 25 bilhões de reais para tentar ajudar a fechar o orçamento de 2025, ele tem que buscar essa receita em algum lugar. Bom, o Congresso, né, tanto o Mota como o Alcolumbre, e aí eles estão muito próximos, como você comentou na matéria, né, fazendo alguns elogios e tudo mais, vão ser muito importantes aqui agora nessa costura que o governo está fazendo, que deveria ter sido feita antes do anúncio da medida do IOF. Mas vamos lá. Nesse momento, o governo o Haddad, nessa entrevista, em algumas entrevistas, já sinalizou que se ele conseguir alguma coisa como de 70% a 90% do impacto que ele buscava na medida anterior do IOF, que era de quase 25 bilhões, ele vai estar satisfeito e tranquilo. Então, o que eles estão buscando aqui agora? Quais são outras medidas e quais são outros entes, né, da sociedade vão ter que pagar por este valor que pode existir, então, tem uma diminuição no valor do IOF. Claro que a Fazenda sempre prefere, né, medidas estruturantes em vez de regulatórias, porque o estruturante, se ele muda uma maneira que um imposto é cobrado, essa maneira não é só para 2025, é para 2025, 2026, 2027, para vários outros anos. Senão, o que o governo tem que fazer? Ele tem que todos os anos ficar negociando com o Congresso e com o Senado para passar uma ou outra medida. E olha só, fazem 25 anos que a gente não tem que o Congresso ou o Senado não derrubam um decreto presidencial. E isso pode acontecer nesse decreto agora do IOF. É por isso que o governo está se movimentando tanto, que ele está muito preocupado. Seria uma vergonha, na verdade, o decreto ser derrubado pelo Congresso e pelo Senado. Isso mostra uma inabilidade política, isso mostra uma inabilidade de discutir, né, com o Legislativo coisas e temas muito importantes para a nossa economia. Agora, o Haddad está trazendo, ele, por exemplo, ele disse assim, olha, CSLL, por exemplo, que eles já tinham pensado em subir aí esse imposto para os bancos. Não adianta ele fazer isso, que demora 90 dias para começar a valer. E o ano, nós já estamos em junho, né? Está faltando 7 meses aqui. Se 3 meses demorar, ele não consegue, então, pela CSLL, que é um dos temas que eu entendo estruturantes, que podem vir a ser modificados para os próximos anos. Tem uma discussão grande de super salários, né? Que é um tema que interessa a todos, todo mundo é a favor, só que é muito difícil para o governo conseguir diminuir os super salários. Tem um outro tema que são as aposentadorias, por exemplo, dos militares. É um tema que o governo também tenta atacar, porque são muito altas e também poderiam gerar uma boa receita para o governo. O que eu entendo o governo, no final das contas, vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar ou ele vai ter que gastar menos. E nós temos um governo que tem gastado bastante. Então, pode ser também que passe por menos investimento em infraestrutura, que passe por menos investimento em auxílio ao agro. Então, eu entendo que vai ser uma mescla aqui de medidas maiores, estruturantes, como eu estou comentando, mas ele tem um prazo de 10 dias, é um prazo curto de negociação, então ele deve conseguir alguma coisa. E do outro lado, ele vai ter que diminuir algumas despesas também para essa conta fechar no final do ano. O ministro disse que até amanhã, né, indicou que até amanhã apresentaria então essa alternativa. Como você bem disse, é bem provável que eles ainda não tenham, porque estão estudando, né, chegar aí numa alternativa, num consenso junto com o Congresso. E como você bem disse, o impacto político foi muito grande, né, Rica? Agora eu queria saber o seguinte, porque para dona de casa, para as pessoas que não são da área econômica, profissionais de outras áreas, de outros setores, quando a gente fala de imposto, de algo muito específico assim, fica aquela dúvida, né? Será que eu serei impactado com esse aumento, por exemplo, que o governo anunciou? A quem
impactaria, Rica? Por que que essa medida anunciada e depois o governo voltou atrás, por que que isso causou uma repercussão tão negativa? Claro que a gente viu do mercado financeiro, são acionistas, investidores, não é o brasileiro médio, né? A quem impactaria esse aumento do IOF? Olha, Tabata, de fato, no primeiro momento, não existe um impacto no bolso da grande maioria da população. Existe um impacto nas pessoas que viajam, que fazem remessas para o exterior, que não é a grande maioria da população, né? Só a classe mais alta. Porém, rapidamente, os impactos desse tipo de confusão com o Congresso e com o Senado, desse tipo de alteração de leis, né, que fazem com que investidores estrangeiros fiquem com um pouco mais de receio de investir no Brasil, esses impactos são sentidos mais a médio prazo. Como que a gente sente esse impacto no médio prazo? O dólar tende a subir porque os investidores estrangeiros confiam menos no país. Quando o dólar sobe, isso gera inflação, isso gera aumentos de preços, né, de tudo aquilo que é commodity. Então, por exemplo, as coisas normais. Por exemplo, a carne é uma commodity estrangeira, a soja, o milho, o petróleo, a gasolina. Então, quando você não tem um bom ambiente econômico, você acaba trazendo um embate entre governo e mercado, e esse embate sempre faz com que as condições econômicas piorem. Então, é o câmbio subindo, é a inflação subindo, e aí para a gente conseguir controlar essa inflação, o Banco Central tem que manter ou continuar subindo os juros. Ele parou de subir os juros no último encontro, pode ser que tenha que voltar a subir mais os juros. Então, aí a gente começa a sentir o impacto. Não é agora, mas é nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses. Isso faz com que o emprego não tenha tanto emprego, então começa a ter um pouco mais de desemprego. Então, todas essas grandes conversas de governo com o Senado e com o Congresso, com o Legislativo e com o mercado, quando elas não funcionam, elas trazem impactos um pouco mais tardios, mas são impactos muito fortes e muito grandes. Então, não mexe no bolso agora, mas mexe na economia do país, que vai mexer com o bolso de todo mundo um pouco mais à frente. Então, a nossa torcida como cidadãos aqui, eu como economista também, como especialista, mas também como cidadão, é que consiga se resolver, consiga se chegar num meio termo, porque para a gente não ter uma crise política no país, para a gente fazer com que o executivo consiga controlar de fato o nosso país. É ele que distribui o dinheiro, ele que paga isso, ele que deixa de pagar, né? É o executivo que dá um pouco das cartas. É bom que isso aconteça para a gente ter dólar controlado, inflação controlada e ambiente de crescimento. Antes de encerrar a entrevista, bem rapidamente, que o nosso tempo está bem apertadinho, mas eu queria saber de você um assunto que tem relação, que a agência Moody's rebaixou a nota brasileira de risco de positiva para estável. O que isso significa? O quanto isso vai impactar a economia do Brasil, a credibilidade para investidores? Tabata, é exatamente o que você falou. Isso significa que a credibilidade internacional no Brasil está diminuindo. Não são só os agentes brasileiros, o Congresso, o mercado brasileiro, é o mercado mundial. O governo Lula tinha se esforçado, tinha aumentado algumas notas no começo do governo, e agora a gente vê uma pequena redução em uma dessas agências. Isso pode depois virar outras agências diminuindo também. Ou seja, o mundo olhando para o Brasil com mais desconfiança do que antes. Também é ruim para o nosso bolso no médio e no longo prazo. Certo. Rica Mello, economista, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, pela sua análise. Foi um prazer. Até uma próxima, Rica. O prazer é todo meu, eu fico aqui à disposição. Obrigada, um ótimo dia para você. Nós ouvimos, então, a análise e a visão do economista e especialista Rica Mello. E agora, mudando de assunto, mas ainda falando de economia, é bom preparar o bolso, porque este mês de junho começou com a conta de energia elétrica mais cara. A bandeira vermelha foi acionada neste domingo e já está valendo. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que a cada 100 kWh há uma cobrança adicional de R$ 4,46. De acordo com a agência, a medida é necessária diante de baixa nas chuvas, o que afeta a geração de energia por hidrelétricas e a necessidade de acionar as termoelétricas. Caso a situação dos reservatórios piore, a ANEEL pode acionar a bandeira tarifária vermelha patamar 2, o que aumenta ainda mais o preço da conta de luz.
E veja a seguir, a gente vai ver então as negociações de paz entre Moscou e Kiev. E agora vamos ver como está o tempo em Morro Agudo, em São Paulo. 24 graus neste momento, céu bem limpo. Nós voltamos já. Nós estamos de volta a 11 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. O Supremo Tribunal Federal ouve nesta segunda o senador Rogério Marinho, do PL. O depoimento encerra essa fase de julgamento contra o núcleo central da trama golpista. Ao longo das últimas 2 semanas, o ministro Alexandre de Moraes conduziu as sessões e ouviu 51 testemunhas na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Nesta segunda-feira, a primeira turma do STF ouve o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo Bolsonaro. Marinho integra a lista de testemunhas da defesa de Bolsonaro e do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa. As oitivas vêm sendo realizadas por videoconferência e, até o momento, as defesas dos réus não conseguiram derrubar as principais teses da denúncia e desistiram dos depoimentos de 28 pessoas. Além do ex-presidente, fazem parte deste núcleo os ex-ministros Braga Neto, da Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, Anderson Torres, da Justiça e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, o ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Enquanto delegações diplomáticas iniciaram a segunda rodada de negociações na Turquia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia está pronta para dar os passos necessários para a paz com a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país está disposto a dar os passos necessários para a paz com a Rússia, com o objetivo de avançar nas negociações diretas entre os dois países que ocorrem em Istambul. A nova etapa dos diálogos começou nesta segunda-feira com a mediação da Turquia, um dia após um ataque ucraniano em larga escala em território russo que atingiu até a Sibéria. Devemos fazer tudo para garantir que a diplomacia não seja vazia. Nossa delegação está em Istambul e estamos prontos para dar os passos necessários para a paz. Naturalmente, o ponto de partida deveria ser um cessar-fogo e ações humanitárias, a libertação dos prisioneiros e a volta de crianças sequestradas. Rússia e Ucrânia iniciaram um diálogo direto sob pressão do presidente dos Estados Unidos em busca do fim da guerra desencadeada pela invasão das tropas russas em fevereiro de 2022. A primeira etapa das conversas terminou com poucos resultados. E durou menos de 1h30 a rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia em Istambul, na Turquia, nesta segunda-feira. A reunião começou por volta das 8h40 da manhã, no horário de Brasília, e, segundo agências de notícias russas, terminou por volta das 10 horas. De acordo com a agência estatal TASS, não está prevista uma retomada de tratativas e as delegações devem deixar Istambul. Kiev e Moscou ainda não se pronunciaram sobre o resultado das negociações. O mestre e doutor em Direito Internacional, professor Vladimir Feijó, traz uma análise sobre o cenário geopolítico entre os dois países. A operação ucraniana, batizada de Teia de Aranha, é mais uma na sequência de utilização de equipamentos de comparativamente baixo valor agregado com o objetivo de atingir alvos de alto valor agregado. No dia 20 de maio, um enxame de drones ucranianos rumou a um helicóptero que carregava o presidente Vladimir Putin próximo à fronteira dos dois países, na região de Kursk, que a Ucrânia, inclusive,
inclusive, chegou a invadir e tem sido repelida da Ucrânia nos últimos 4 meses. O fato é que, recentemente, essa operação que colocou caminhões que no seu teto tinham drones e que seriam mobilizados com manipuladores humanos quando o momento oportuno para garantir atingir alvos, foi interpretado pela Rússia como um atentado terrorista saindo do próprio território russo, atingindo alvos dentro da Rússia. Isso numa sequência, né, de atentado contra a vida do presidente Putin. Sem contar que deixou aí o serviço de inteligência e a própria certeza que a Rússia defende o seu território em grande dúvida dessa capacidade. Não à toa que a gente vê a Rússia também num escalonar de lá para cá, do dia 20 de maio para cá, em ataques a cidades ucranianas e a alvos ucranianos. Do ponto de vista do direito internacional, esse tipo de ataque e violência conduzida pelas duas partes com data de negociação agendada é uma escalada perigosa de um conflito que já tem muitas violações graves do direito à guerra e o direito em guerra, fazendo com que, inclusive, cada destruição de larga escala, por mais que militarmente justificada, amplie o risco de retaliação desproporcional, dificultando o avanço das negociações de paz. Por outro lado, os países, potências europeus, reconhecem, como eu também reconheço, a violação da Carta das Nações Unidas pela ação russa, mas ao aplicar sanções, eles acabam aumentando a duração do conflito, quanto ainda alimentam com armamentos um dos lados, a Ucrânia. O que a gente tem, então, infelizmente, é uma guerra que o direito internacional sistematicamente proíbe, mas que os países têm alimentado que ela continue. No campo da diplomacia, a visão do Brasil, por mais que estimule o diálogo e sirva de contribuição de uma outra voz, carece de maior influência prática de exercer pressão, não só sobre Rússia e Ucrânia, sobre os outros países. É só mais uma das vozes que pede pela paz. Então, por mais que tecnicamente seja possível na Turquia sair algum resultado positivo, na prática, politicamente, isso é inviável. Os pedidos de cada um já não seriam aceitos integralmente pelo outro, e agora essa animosidade elevada, né, o ódio elevado pelo volume de violência, vai dificultar a gente ter qualquer resultado bem positivo nesse encontro. Então, podemos apenas torcer e desejar pelo melhor. Nós ouvimos a análise do professor de Relações Internacionais Vladimir Feijó. E agora, antes de encerrar esta edição, vamos com uma câmera ao vivo da capital paulista. Céu bem bonito, mas está fazendo neste momento 21 graus. Tem previsão de garoa no final da tarde e pancadas de chuva à noite em São Paulo. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para você. A gente se encontra novamente amanhã. Até!